Vamos fazer um minuto de oração e nós já começamos nossa aula de hoje. Jesus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom, sua misericórdia ela dura para sempre. Glorificamos o seu nome por o Senhor nos permitir de estarmos reunidos aqui, Pai. Espírito de Deus, que a tua boa graça, que a tua boa mão esteja conosco, que mais essa noite, que teu Espírito abra a nossa mente, abra a nossa cognição, nosso entendimento para compreensão, Pai, da sua palavra, para compreensão da sua boa, perfeita e agradável vontade. Que o teu nome possa ser glorificado, Jesus, através de tudo isso, que o Senhor nos permita crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus mais uma vez, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, vamos lá então. Quero reforçar um ponto aqui com vocês só. Na semana passada nós falamos sobre as epístolas paulinas, as cartas paulinas, que são 13 do total de 21 cartas. Então, como nós normalmente trabalhamos as cartas, né, cada um dos livros e a interpretação, se fosse trabalhar as 21 cartas e a interpretação não daria tempo. Então, eu trabalhei as 13 cartas de Paulo na semana passada. Hoje nós vamos trabalhar as outras 8, que nós chamamos das cartas gerais ou cartas universais. E vamos falar também sobre a interpretação dessas cartas, né? Qual que é a importância delas. Então, em cima disso, vamos começar. Falando sobre as cartas gerais, é importante que nós tenhamos em mente o seguinte: essas 8 últimas cartas que nós temos, né, elas compõem uma boa parte do Novo Testamento. Se você refletir que o Novo Testamento ele tem 27 cartas, então nós sabemos que pelo menos do total de cartas ali, mais de 70% representa isso no Novo Testamento. Então você tem 27 e 21 são só cartas. Então existe uma importância dentro dessas cartas. Igual eu falei na semana passada, no que Paulo nos ensina, através das cartas, através do Espírito Santo, nós temos muito conteúdo do que os apóstolos ensinavam, do que o Evangelho traz para nós como doutrina. Então é muito importante o estudo disso. E hoje não é diferente, né? Nós temos essas 8 cartas separadas das outras, porque embora Paulo às vezes detalhava um público um pouco maior, ele sempre dizia, por exemplo, carta aos Romanos, né? Tanto que os nomes vêm disso. Então, Romanos para o povo de Roma, Colossenses para o povo de Colosso, Filipenses para os de Filipos, e assim por diante. Quando nós olhamos para as cartas gerais, você vai perceber que nós vamos trabalhar, na maior parte, com o nome dos autores. Então, nós vamos trabalhar com Pedro, com João, com Tiago, com Judas, e vamos trabalhar com Hebreus, que, embora tenha um público definido, não é um público certeiro, porque Hebreus é um povo muito grande. Então ele não explicou qual povo que era. Por isso fazem parte das cartas universais, porque elas não são destinadas a um público específico, mas elas abordam um espaço muito maior do que isso. Então essas 8 cartas que nós temos, elas não foram direcionadas para um público específico, e elas representam também uma boa parte do Novo Testamento, junto com as cartas paulinas. A primeira dessas cartas que nós temos, que inclusive é uma carta extremamente importante, é a carta aos Hebreus. Ela também, dentro dessas 8, é a única que não existe certeza de quem a escreveu. Embora alguns atribuam a ela a autoria para Paulo, outros para Apolo, Barnabé, ou até Timóteo, alguns, não se há certeza de quem escreveu. Mas a carta aos Hebreus tem uma importância muito grande no Novo Testamento, porque ela foi escrita para resolver um problema parecido com o que nós falamos na semana passada lá de Gálatas. Então surgem seitas, né? Surgem algumas seitas no Novo Testamento, no primeiro século, que tinham por intenção o seguinte: gerar falsos ensinos, tentando mesclar o cristianismo de um lado, o judaísmo do outro, e juntar isso, fazer que fosse uma só religião.
E Paulo combateu isso de uma forma muito, muito forte, muito veemente lá em Gálatas. E aqui em Hebreus acontece uma coisa parecida. Eles estão tentando mesclar a graça de Cristo com a força da lei de Moisés, ou com a cultura que eles tinham a respeito de Moisés. E o autor dos Hebreus, ele vem e ele usa 10 capítulos, pelo menos, para dizer como Cristo é maior do que tudo que está no Antigo Testamento. Daí ele vai dizer que Cristo, primeiro, é o cumprimento de tudo que existe. Lá no passado, Deus falou pela lei, pelos profetas, e agora fala por Cristo, fala pelo Filho. E depois ele vai, nos próximos 10 capítulos, falar que Cristo é maior que os anjos, é maior que Moisés, é maior que a lei, é maior que o sacerdócio, é maior que o tabernáculo, é maior que tudo. E que Cristo é que tem essa preeminência. Então ele tinha um conceito muito importante dentro desse escopo do Novo Testamento, porque ele mostra como a antiga aliança não tinha poder para salvar. Existia e existe uma dependência direta da pessoa de Cristo em cima de tudo isso. Então ele tem uma função muito importante. Como eu falei, nós não temos certeza de quem foi o escritor, é a única carta que não há certeza, mas existe a desconfiança de alguns de que foi Paulo, Apolo, talvez até Priscila e Áquila, mas não se há certeza, então nós consideramos anônimo. Agora nós sabemos que os fatos internos, o que está dentro da carta, nos faz entender que foi próximo do ano 70, ali depois de Cristo, que essa carta foi escrita. Então, nós sabemos que não tem autor, mas foi próximo do ano 70, entre 68 e 70 depois de Cristo. Se nós formos olhar para as divisões de Hebreus, nós podemos ver que tem pelo menos 3 partes muito importantes. Então, no capítulo 1 até o 4, nós temos o escritor falando sobre a preeminência de Cristo, como Cristo é maior que os anjos, como ele é maior que Moisés, como ele é maior que o sacerdócio. Do capítulo 4, a segunda parte, até o 10, nós temos ele falando sobre o Cristo, que é o nosso sacerdote. Cristo não vem pela tribo de Judá diretamente, aliás, não vem pela tribo de Levi, mas pela tribo de Judá, e ele toma um sacerdócio que é maior do que o sacerdócio de Arão. Então, o escritor quer defender como Cristo é maior do que todos os sacerdotes do Antigo Testamento. E por fim, capítulo 11 ali até o capítulo 13 final, ele fala sobre a perseverança dos santos, a perseverança dos cristãos em manter sua fé. Ali nós temos alguns dos textos mais importantes, né? Do Hebreus 11, dos heróis da fé, Hebreus 12, falando sobre como os cristãos seriam perseguidos, precisavam perseverar, o 13 falando sobre a nuvem de testemunho, e tudo isso ali mesclado, falando sobre a perseverança dos santos. Então, nós temos alguns fatos que são importantes dentro do livro de Hebreus, que é Cristo como a plenitude da revelação de Deus, né? Então Deus se revelava em partes, nós chamamos isso de revelação progressiva. Deus se revelava em partes pela lei, pela vida de Moisés, pela vida de cada um dos profetas. Deus se revelou em parte. Mas no Filho de Deus, em Cristo, nós temos a revelação plena, a plenitude da revelação de quem Deus é e do que ele faz através de Cristo. E nós temos a preeminência dele em cima disso. A segunda carta que nós temos do Novo Testamento, essas cartas gerais, é a carta de Tiago. E essa aqui, por muitos, é chamada de carta das obras. Na verdade, até existe uma discussão em cima disso, se Tiago estava falando algo diferente de Paulo e vice-versa, embora não tenha nada disso acontecendo. Mas Tiago, esse Tiago aqui que escreve, ele é o Tiago que é o meio-irmão de Jesus. Né? Meio-irmão de Jesus porque ele foi um dos filhos que Maria teve depois do nascimento de Jesus. Né? Então Jesus nasce como sendo o primogênito de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Depois disso, vindo de José, ela tem Tiago, ela tem Judas Tadeu e alguns outros filhos. Então Tiago
era o meio-irmão de Jesus, e ele escreve com a intenção de mostrar como o cristão precisa reagir após a sua conversão, né? Como que o cristão ele reage depois que ele encontrou a Cristo. E com essa intenção, ele cita muitas coisas, né? Ele cita, por exemplo, a respeito das boas obras em Cristo. Ele fala sobre como uma árvore não pode produzir dois frutos, uma fonte não pode jorrar duas águas. Ele mostra a religião pura e verdadeira e imaculada, que é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, e assim por diante. Então ele defende essa ideia das boas obras em Cristo de uma maneira muito forte na sua carta. Nós temos a certeza da autoria ser por Tiago, né, o meu irmão de Jesus, porque a patrística, os pais da igreja sempre defenderam isso também junto, então existe uma certeza nisso. E a datação interna nos leva a crer que foi ali próximo de 47 depois de Cristo, inclusive sendo a primeira das cartas do Novo Testamento a ser escrita. Então, de todas as cartas, incluindo as cartas de Paulo, essa aqui provavelmente foi a primeira a ser escrita. Sobre a divisão do livro, não há uma necessidade no caso de Tiago. Nós vamos perceber que tem muitas cartas aqui dos gerais que não tem necessidade de fazer uma divisão, porque o tema de Tiago é muito entrelaçado, né? Ele é muito enfático, ele fala de uma maneira muito forte a respeito das boas obras, a respeito da fé, das obras que a fé em Cristo gera. Então, você creu em Cristo, as mudanças que virão após isso é o que Tiago narra na sua carta. Então, nós não precisamos fazer uma divisão. Os fatos importantes são o que nós já citamos: a religião pura e verdadeira, as boas obras em Cristo, atitudes de um cristão, e assim por diante. A terceira carta que nós temos aqui das gerais é a primeira carta de Pedro. Essa carta é uma carta bem interessante, porque nós chamamos normalmente Pedro de apóstolo da esperança, porque ele é muito enfático sobre a mensagem de esperança que ele traz para cada um dos seus ouvintes, né? Então, as cartas de Pedro, tanto a primeira como a segunda, elas buscam resolver duas coisas. Primeiro, mostrar a esperança que nos está proposta, né, que é a salvação em Deus, salvação em Cristo, o retorno de Cristo para buscar sua noiva. Numa segunda parte, ele busca resolver a questão dos falsos mestres que surgiram no período do primeiro século e que estavam de toda forma tentando deturpar o evangelho. Então, por isso que ele escreve. Nós temos a autoria também sendo atribuída ao apóstolo Pedro, não há dúvida quanto a isso. E a datação interna aproxima ali próximo do ano 65 depois de Cristo. E um ano depois, ou um pouco menos de um ano, ele escreve a sua segunda carta também. 1 Pedro nós podemos dividir em pelo menos 3 partes, onde no capítulo 1 até o 2:10 ele fala sobre a vocação do cristão, né, o chamado dele em Cristo. No capítulo 2 até o 4:11 nós temos ele explicando como o cristão se comporta em relação a esse chamado de Deus, em relação à salvação que ele recebeu. E no final, do 4:12 ao 5:13, nós temos os sofrimentos do cristão sendo detalhados. E em tudo isso ele atribui aquele sentido de esperança. Então ele mostra como nós somos alcançados com a esperança na vocação e temos esperança também no meio desses sofrimentos. Já na segunda carta dele, né, ele continua reforçando todos esses mesmos pontos a respeito da esperança em Deus, só que ele faz uma coisa diferente da primeira, né? Ele escreveu provavelmente para o mesmo público, então agora na segunda ele faz uma menção específica do retorno de Cristo. Se nós fôssemos analisar essa segunda carta de Pedro, seria como 2 Timóteo de Paulo. A 2 Timóteo ele está se despedindo de Timóteo, porque ele sabe que o período dele já acabou, ele já está ali indo fazer um evangelismo na Itália, na última prisão dele, e lá ele sabe que ele vai ser morto. E Pedro, na segunda carta, faz a mesma coisa.
Só que Pedro quer deixar uma mensagem muito impactante, né, muito forte para esses cristãos que vão receber essa carta. Então, embora ele cite a respeito da perseguição, embora ele cite a respeito disso, quando é na segunda carta, ele vai dar uma ênfase no capítulo 2 sobre o surgimento dos falsos mestres, né, de como eles surgem, como eles tentam entrar no meio do rebanho de Deus. Ele vai fazer um chamado para os pastores pastorearem debaixo da graça de Deus com sabedoria e zelo. E no capítulo 3 ele vai fazer a maior lembrança do cristianismo, que é a vinda de Cristo, é o retorno do Filho de Deus. Então, por isso que ele é chamado de apóstolo da esperança, porque no final, né, perto do momento dele escrever o seu último trecho, onde depois de um tempo ele também iria se tornar um mártir, morrer por Cristo, Pedro vai lá e narra sobre a certeza da volta de Cristo. Tanto que é aquele texto que as pessoas normalmente têm dificuldade em entender, né, de forma certeira, quer dizer que é aquele um dia para Deus são 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Né? Esse texto é de Pedro, na sua segunda carta, quando ele fala sobre o retorno de Cristo. Que embora alguns já não acreditem, existe uma esperança verdadeira e real, uma certeza que pertence àqueles que têm a fé em Cristo Jesus, que é o retorno de Cristo. E essas são as marcas dessas duas cartas, então, de Pedro. Indo para o nosso próximo grupo, nós temos a primeira carta de João, é a primeira de uma série de 3 cartas que ele vai escrever. E João, diferente de Pedro, né, cada um deles tem uma marca muito forte na sua escrita, na sua autoria, e João ele fala muito sobre o aspecto do amor, como o amor se manifesta na vida do cristão. Até no próprio Evangelho, né, esse autor aqui da carta de João é o mesmo do Evangelho de João, que é o discípulo amado, o apóstolo João. Também é o mesmo de Apocalipse. E João, ele sempre tem uma característica muito forte em relação ao amor, tanto é que o texto que nós mais conhecemos é João 3,16, que está entrelaçado com o próprio discípulo João. Né? Então, essa primeira carta de João, nós temos ela sendo conhecida como a Epístola do Amor, porque nessa carta João quer mostrar como que aquele que conheceu a Deus, ele foi encontrado na luz de Deus, Deus é luz, então o cristão encontrou essa luz, e como ele vai reagir a partir disso, como ele precisa reagir no amor fraternal como igreja, como na comunhão dos santos. Então, ele escreve essa epístola, essa carta, buscando mostrar como deveria ser o amor fraternal, né? Aquele amor entre comunidade, entre igreja. E em cima disso nós temos a certeza da autoria ser atribuída a ele pelos próprios fatos internos da carta, pelo que os pais da igreja defendiam também, e como ele foi o último dos apóstolos a viver, né, também foi o último a escrever, tanto é que essa carta fica lá próxima do ano 94 depois de Cristo. Não só essa, na verdade, mas as 3 cartas que ele escreve estão lá em 94 depois de Cristo. E João, ele também não cria uma necessidade de nós dividirmos, né? Igual Tiago, nós não precisamos dividir a carta em 2 ou 3 partes, porque dos capítulos que ele tem, ele faz uma menção muito forte a respeito do amor. Então, ele falou sobre a luz de Deus, sobre essa luz que vem sobre o cristão, né? Ele fala que um cristão não tem como dizer que encontrou a Deus se ele não for achado na luz. Então ele está na luz de Deus, naquele logos de Deus, e quando ele está nessa luz de Deus, agora ele vai ser praticante desse amor fraternal, esse amor de comunidade, esse amor entre os santos. E ele mostra como que isso seria relacionado à vida cristã. Então esses são os pontos mais importantes, não há necessidade da gente fazer uma divisão. A segunda carta de João, ela já tem um tom um pouco diferente da primeira. A primeira carta ele estava falando sobre o amor, falando para a igreja como eles deveriam reagir a essa manifestação da graça de Deus. Agora, na segunda carta de João, acontece uma coisa diferente. Ele está fazendo a mesma coisa que Pedro fez, né?
Existiu um momento em que eles perceberam os ataques dos falsos mestres, eles perceberam como as seitas e heresias da época estavam crescendo de uma maneira muito forte, e João teve que lidar, muito provavelmente na igreja de Éfeso, mas não há certeza, mas muito provavelmente lá ele teve que lidar com o problema do gnosticismo, que foi uma das maiores seitas filosóficas que existiram, né? Então, o gnosticismo ele tentava fazer duas coisas, ou ele tentava fazer com que você entendesse que a matéria, né, ela era ruim, ou seja, sempre que se falasse em carne mesmo, em matéria, seria uma coisa ruim, mas o espírito, em contrapartida, ele era bom. E por isso eles negavam de que Cristo tinha vindo em carne. Né? Eles diziam que não poderia Cristo vir em carne, porque a matéria ela é ruim e o espírito é bom. Então, eles tiravam essa essência, porque se você diz que Cristo não veio em carne, você tira o padecer, você tira o sofrimento, você tira as dores dele, que foram reais e extremas. Né? Você tira o suor de sangue dele lá no Getsemane, você tira tudo isso. Então você nega quem Cristo foi e é. E por isso João se manifesta agora lutando contra essa seita e estabelecendo os princípios que o cristão deveria ter. Mas aí surge uma necessidade muito, muito forte, porque os cristãos, para quem João está escrevendo, eles tinham um problema. Eles entendiam que, como cristãos, eles deveriam demonstrar o amor, como foi na primeira carta dele, e agora, demonstrando esse amor, como que eles deveriam tratar, né, esses falsos mestres. Eles deveriam ser totalmente assim, pessoas que receberiam bem eles, pessoas que abririam as portas, as suas casas para eles virem, ou eles deveriam então ignorá-los. E João explica como que eles deveriam agir sobre essa hospitalidade cristã. Em cima disso, João escreve que eles não poderiam abrir espaço, né, dentro da igreja, dentro do corpo de Deus ali, para eles manifestarem esses falsos ensinos. Isso até nos ensina muito para os dias de hoje, porque eles deixam muito claro que não poderia ter espaço para aquilo que é contrário à Bíblia ser proclamado. Né? E João foi muito veemente a respeito disso, de como eles não podiam dar ouvidos para isso. Então ele defende isso, ele escreve no mesmo ano que ele escreveu a primeira, então escreveu ali em 94 depois de Cristo, e defendendo agora como eles deveriam reagir a esses falsos mestres. A terceira carta de João também está entrelaçada com isso, onde ele faz uma coisa diferente. Então vamos lá para a gente repensar. Na primeira carta, João falou sobre o amor, ela fala sobre o amor cristão, o amor comunitário, o amor em comunidade. A segunda carta de João, ele fala sobre não abrir espaços para hospitalidade com os falsos mestres, ou seja, você não dá espaço para eles se manifestarem no meio do corpo de Cristo, tentando passar os ensinos deles. E na terceira carta de João, João agora fala sobre como você, em contrapartida, precisa ser totalmente aberto a fornecer um espaço para os verdadeiros mestres, os verdadeiros ensinadores. Então ele falou que não poderia ter hospitalidade com os falsos mestres, mas ele mostra que deveria existir uma ótima hospitalidade com aqueles que querem pregar a realidade do evangelho. Então é baseado nisso que ele escreve a sua terceira carta. Também no mesmo ano das outras, 94 depois de Cristo, e provavelmente também sendo para a igreja de Éfeso, embora não tenha essa certeza. Além dele falar sobre a hospitalidade, né, na sua terceira carta ele forneceu alguns exemplos de boa fé, de pessoas boas, a qual poderiam ser ouvidas. Né? Ele cita alguns nomes que são bons, outros ruins, mas ele demonstra como que nós temos que fazer duas coisas. Nós não podemos dar ouvido para coisas que não são bíblicas, para coisas que são contra a palavra de Deus. Em contrapartida, nós precisamos receber muito daquilo que vem de Deus. Nós precisamos estar totalmente abertos para ouvir aquilo que é a realidade da palavra de Deus. E quanto a João, é basicamente isso. Por fim, nós temos Judas,
Aqui é importante, né? Claro, a gente destacar que não é Judas o Iscariotes, não é o traidor, até porque o traidor nesse ano já estava morto, né? Então, aqui é Judas Tadeus, que também é meio irmão de Jesus, né? Meio irmão de Jesus, meio irmão de Tiago. E ele escreve, né? Ele é impulsionado pelo Espírito Santo a escrever falando sobre, mais uma vez, o que Pedro fez, o que Hebreus fez de certa forma e o que João fez. Ele fala sobre os falsos ensinos e os falsos mestres. Lembrando, né, uma coisa que a gente falou semana passada, as cartas do Novo Testamento, elas não estão também igual ao restante, elas não estão em ordem cronológica. Elas estão separadas dentro do Novo Testamento, elas estão por ordem de literatura, por cada gênero literário. Mas as cartas mesmo, elas estão da maior para menor. Então começa com Romanos, que é bem grande, e termina com Judas, que é bem pequeno. Quando nós olhamos para Judas, nós vemos como ele, embora tenha escrito muito pouco, né, tenha um pedaço muito pequeno ali da autoria, ele traz uma mensagem muito forte, muito impactante a respeito de como nós precisamos entender o perigo que é as falsas doutrinas. Então ele mostra como isso impacta o povo de Deus, como isso tira eles da graça de Deus, afasta eles da graça do Senhor, e para isso ele escreve para mostrar então duas coisas. Primeiro, o perigo das falsas doutrinas, e depois mostrar como Deus deseja nos guardar a respeito disso, né? Nós sabemos que Judas foi Judas, meu irmão de Jesus, e pelo que os fatos internos da carta nos levam a entender, foi próximo do ano 69 depois de Cristo, um ano antes da destruição de Jerusalém. Aliás, a destruição do templo de Jerusalém em 70. Então, Judas dá ênfase a respeito desses falsos ensinos, né, de como eles devem ser combatidos e como que Deus guarda a sua igreja no meio de tudo isso. Também não é necessário nós fazermos uma divisão desse, porque ele é extremamente pequeno e também o conteúdo dele é o mesmo. Ele mostra 3 pontos para nós que são importantes. Então, quais são os cuidados que você precisa ter com a fé, né, em relação a esses falsos ensinos. Ele mostra para nós que alguns apostataram da fé, ou seja, eles venderam a sua fé, eles já não acreditam mais em Cristo, eles já não acreditam mais no Filho de Deus, e eles já não recebem mais essa palavra de Deus na vida deles. E em terceiro, ele mostra sobre uma fé guardada em Deus, né, guardada nas suas promessas, falando sobre uma profecia do Senhor vindo, né, buscar todo o seu povo, com os seus santos, com os seus anjos, no último dia. Então aqui nós falamos sobre essas 8 cartas gerais, que são extremamente importantes para o nosso entendimento, né? Eu quero muito que vocês entendam que quando nós falamos das cartas, nós estamos falando sobre aquilo que a igreja primitiva vivia, né? Isso era o dia a dia deles. Carta, às vezes a gente pensa que carta bíblica é uma carta diferente, mas na verdade, embora tenha sido inspirado pelo Espírito Santo, tenha sido usado por Deus de uma maneira extrema, nós precisamos entender que elas são cartas. Então elas foram escritas por alguém, conversando, falando ali, enviando carta para lá, voltando carta para cá. Então isso aqui era o dia a dia da igreja primitiva, de Pedro, Paulo, Tiago, João, Barnabé, Silas, cada um deles. Então isso aqui precisa ser tratado com muito zelo, porque é uma oportunidade única que Deus nos dá para conhecer a palavra dele dessa forma. Então, vamos lá, a gente terminou de falar sobre as cartas. Agora eu quero abordar com vocês como que nós podemos interpretar de uma maneira cuidadosa cada um dos textos das cartas. Claro que aqui eu vou fornecer um exemplo para vocês de interpretação de um texto que eu considero um dos mais difíceis do Novo Testamento, de interpretação bíblica mesmo, mas tem muitos outros que talvez vocês entendam que ainda não compreendem bem o que quer dizer, e eu quero
pedir para vocês que vocês se esforcem em tentar pegar esses exemplos, praticar isso que nós falamos aqui, porque se nós falarmos toda a aula aqui sobre uma forma de interpretação e não levar isso para o dia a dia, para o nosso conhecimento bíblico, isso aqui não resolve nada. Qualquer teoria que você aprende e guarda para você ou não usa é uma teoria morta. Isso não vai ter um valor para você. Mas se você usar isso na sua vida de leitura diária, se você usar isso também para compartilhar com o seu próximo, com certeza vai ser uma coisa muito produtiva. Então, quando nós falamos sobre a literatura das cartas, né, esse gênero literário, nós precisamos entender que as cartas, elas têm uma parte fundamental ali, como nós falamos, é um raciocínio básico aqui, né? Se você reparar, na Bíblia inteira você tem ali 66 livros, e só de cartas você tem 21 cartas. Então, praticamente 1/3 da Bíblia são cartas. Então é muito importante nós interpretarmos isso da forma correta. Em contrapartida, só no Novo Testamento, de 27 são 21 cartas. Então, representa muito mesmo. Então é muito importante a gente compreender como entender isso, interpretar isso da forma correta. Se nós fôssemos falar de uma maneira nua e crua, as cartas elas são um símbolo de interpretação igual os evangelhos junto com Atos, né? Porque tem as duas coisas acontecendo. Atos no sentido histórico e evangelhos no sentido de narrativa e de ditos, né? Pessoas falando coisas. Então, nós temos essas duas coisas acontecendo. Só que nas cartas nós temos uma questão muito específica, que são as questões culturais, né? Coisas que aparecem ali no meio de cada cidade e que mudam o senso do que está acontecendo. Então, para Corinto, a mensagem funcionava de uma forma. Para Éfeso, essa mensagem já tinha um detalhe um pouco diferente. Para cada uma delas, tinha um ponto específico de diferença por conta da cultura que guiava cada um deles. Então, eu quero entender com vocês aqui nessa noite. Primeiro eu quero compartilhar, então, com vocês 3 pontos que são muito importantes. São 3 pontos de atenção para nós lidarmos com esse tipo de literatura bíblica, né? Primeiro que nós precisamos entender é o seguinte: quando nós falamos de qualquer uma das cartas, você precisa pensar nos destinatários, quem ia receber aquelas cartas, né? Por exemplo, Paulo escreve para os coríntios. Perfeito, os coríntios vão receber essa carta. Mas você precisa ter noção do seguinte: os destinatários, eles sempre possuem um conhecimento pré-existente sobre aquele assunto. Então, quando Paulo manda a carta para os coríntios, não foi a primeira conversa dele, ele já tinha passado 18 meses evangelizando eles e conversando com eles. Então tinha muitas coisas que eles falaram, eles conversaram entre eles, e a carta era só um pedaço disso. Então, como nós não temos acesso a todas essas conversas, né, não é um tipo de WhatsApp que nós vamos fazer um backup e recuperar e falar: era isso aqui que ele queria dizer. Nós vamos ter que estudar com muito cuidado e zelo a escritura para entender propriamente o que ele está falando naquele versículo específico. Então, isso é um princípio que nós precisamos entender. Que os coríntios, né, eu uso eles como exemplo, mas qualquer um dos públicos, eles já tinham ouvido alguma coisa previamente. Eles já tinham um conhecimento pré-existente a respeito do assunto. E esse é o primeiro ponto muito importante. O segundo ponto é que nós precisamos tomar muito cuidado com os contextos histórico-culturais. Isso pelo seguinte: como eu falei, quando nós falamos de cada uma delas, né, o exemplo que nós vamos pegar aqui vai ser ali de Coríntios mesmo, mas quando nós olhamos para cada um deles, existe uma cultura muito forte. Existe um motivo pelo qual, por exemplo, Paulo fala de uma forma para uma igreja e ele fala dando um outro detalhe um pouco mais específico para outra igreja. Por que ele faz isso? Porque em cada um deles existe um contexto cultural diferente. Então nós precisamos tomar muito cuidado
com esse contexto histórico-cultural para conseguir interpretar da forma correta. Ok? E um terceiro ponto que nós precisamos ter em mente é que as cartas sozinhas, elas não apresentam e nem representam o evangelho por completo, mas apenas uma parte dele, apenas um ponto específico dele. Ou seja, se você rasgasse todo o restante da sua Bíblia e ficasse só com Efésios, você não tem todo o evangelho em Efésios. Você tem uma parte da carta, né, de Efésios que Paulo mandou lá para a igreja de Éfeso. Mas você não tem o evangelho por completo. O evangelho por completo ele está dentro da escritura como um todo. Então nós não podemos jamais interpretar qualquer parte dele isolado. Então nós estudamos cada carta de maneira específica, separada, dividida e isolada ali, mas nós sempre vamos pegar aquilo e abordar no contexto geral da escritura para entender o que aquilo nos significa como doutrina bíblica. Então as cartas elas são um ponto, né, um ponto específico, uma parte do evangelho, mas não ele todo. Bom, perfeito. Agora então eu quero compartilhar com vocês 6 princípios para nós fazermos a exegese. Lembrando aqui, né? Deixa eu abrir um parênteses só para a gente lembrar. Nós falamos lá no comecinho sobre a exegese de um lado e a hermenêutica do outro. É a segunda ou terceira aula, provavelmente. Então, a exegese é quando nós queremos entender o que um versículo ele significava para a igreja da época. Então, quando eu leio Romanos 5, eu preciso entender o que o Romanos 5 significava para os romanos lá mesmo. O que eles entenderam quando eles leram aquilo. Isso é exegese, é eu entender o significado daquilo para quem ouviu na época. Mas do outro lado, e o que para nós hoje faz mais sentido, é a hermenêutica, que é nós pegarmos e entendemos qual que é a aplicação daquele texto para os nossos dias. Então eu preciso pegar aquele texto que foi inspirado pelo Espírito Santo como palavra de Deus, lá de 1000 e poucos anos atrás, e eu preciso trazer para o dia de hoje e entender o que ele implica para mim como cristão, o que ele quer trazer para nós como cristãos. Então, tudo isso são princípios muito importantes. Então aqui nós vamos falar sobre a primeira parte, sobre o significado para a igreja da época, né? Princípios para a exegese do texto. Então, o primeiro princípio que é muito importante para nós é identificar o destinatário da carta. Você precisa saber para qual igreja aquilo foi escrito, se foi para uma igreja, se foi só para uma pessoa, como Timóteo, Tito, Filemon, né? Se foi só para uma pessoa específica. Você precisa saber também se foi para um líder ou se foi para uma pessoa que não estava na liderança. Porque, por um exemplo, Timóteo e Tito, eles eram líderes, então Paulo estava direcionando para eles, por isso são chamados cartas pastorais, Timóteo e Tito, porque eles estavam aprendendo, né, essa dinâmica do pastoreio. E em contrapartida, Filemon, por um exemplo, já não. Filemon era um amigo de Paulo, que depois veio a conhecer a Cristo também. Então nós não podemos abordar tudo da mesma forma. Nós precisamos entender para quem foi escrito, quem que era o destinatário, para entender como que aquele destinatário ia receber aquilo ali. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós precisamos fazer é identificar o autor da carta. Então, fora Hebreus, né, todos nós temos quem era o autor. Isso vai impactar muito, porque nós precisamos entender. Existe uma coisa que nós chamamos de teologia paulina ou teologia petrina. Cada um deles tem um tipo, né, que nós damos esse nome. E isso significa o que Paulo, como no conceito bíblico, empregava, o que Pedro, no conceito bíblico, empregava. E cada um deles é feita essa diferença. Então, nós precisamos entender quem é o autor para entender qual que vai ser a relação disso. Porque pelo menos 70% das cartas de Paulo, nós sabemos que foi Paulo que escreveu exatamente pela forma dele falar. Se você reparar, ele começa com uma oração, né? Ele vai começar com uma oração
ele vai desenvolver o raciocínio dele, e no final normalmente vai ter uma apresentação de gratidão a Deus, vai ter um louvor a Deus, vai ter uma oração, vai ter uma lembrança, vai ter o ósculo santo, um beijo que ele manda para os santos. Então, existe esses princípios para você entender a respeito do autor, entender qual que é o pensamento dele no motivo, no momento que ele está escrevendo. E também, né, identificando o autor, você vai identificar por qual motivo ele está escrevendo. Um terceiro ponto muito importante para nós é identificar o contexto cultural e histórico da passagem. Então, é o que nós falamos ali atrás, né? Nós precisamos cuidar muito para poder entender qual que é o contexto cultural e histórico daquele texto. Nós não podemos desprezar isso. Embora que isso aqui seja um requisito secundário, nós não podemos desprezar. Então você pode diariamente ler a Bíblia. Aliás, eu quero que isso fique bem claro para todos, né? Isso não significa que você, sempre que for pegar sua Bíblia, né, para ler algum pedaço dela, você vai fazer tudo isso. Mas isso aqui é no momento que você quer estudar uma passagem específica. Você precisa fazer isso para entender ela da forma correta. Então, na sua leitura devocional, dificilmente você vai fazer isso, né? Em 30 minutos de leitura, mas que você separe ali 1 a 2 horas semanalmente para poder se dedicar ao estudo da escritura, efetivamente, isso vai ter grande serventia. Então você precisa identificar esse contexto, né, cultural e histórico da passagem. Para isso, normalmente você pode usar a própria Bíblia de estudo que você tiver, porque ela vai fornecer alguma coisa em relação a isso. Se você não tiver uma Bíblia de estudo, você pode recorrer a dicionários bíblicos que tem na própria internet. Tem outros dicionários bíblicos ou comentários que você pode comprar, pode adquirir, que eles auxiliam bastante. E se alguém precisar de algum depois, é só falar que eu tenho alguns salvos no computador também, e eu compartilho com vocês. E são muito importantes para o nosso estudo. Não são a base dele, porque a base é a própria Bíblia, mas são muito importantes. Um quarto ponto aqui, muito importante, é que é necessário, principalmente na questão das cartas, você pensar o seguinte: exatamente como carta. Quando você entende que aquilo é uma carta, para você ter um entendimento completo daquilo, você precisa se acostumar a tentar ler cada carta de uma só vez. Então, por um exemplo, ao invés de você pegar e ler devocional 1 Coríntios 1 e 2, é você pegar e já ler todos os capítulos de uma vez, naquele dia. E no outro dia, você lê outro texto, mas lê inteiro. Quando for cartas, tentar desenvolver esse hábito de ler as cartas inteiras de uma só vez, porque isso ajuda muito no estudo bíblico a respeito dela. E, claro, anotando os pontos, né? Então, por exemplo, uma prática que eu tenho é quando tem um ponto específico que é o que eu quero estudar, eu vou ler a carta inteira, mas eu vou riscar aquele pedacinho para eu saber que eu tenho que voltar nele para estudar ele com mais calma. Então, é muito importante usar essa ferramenta. E um último ponto aqui que é importante em relação a isso também é desenvolver o estudo por parágrafos. Quando nós falamos dos evangelhos, de Atos, ou do restante da Bíblia, não tem essa necessidade. Você pode ler a história por completo. Mas na questão das cartas, né, das epístolas, é muito importante você desenvolver o estudo por parágrafo. Então, por exemplo, você pega um mesmo versículo, né, e você lê cada ponto dele para você entender a ligação dele com o próximo. Então, se você, por exemplo, está lendo Efésios, você leu Efésios 1, você precisa entender a ligação do verso 1 com o 2, do 2 com o 3, do 3 com o 4, para entender a lógica que o texto está seguindo. E para isso ajuda muito quando você estuda o texto por versículo, né, por parágrafo ali separado. Esse é um ponto muito importante. Então aqui nós falamos sobre os princípios para exegese. Para entender, aqui nós estamos entendendo o significado do texto lá para o pessoal que ouviu isso na época, que recebeu essa carta, né?
Agora nós temos a segunda tarefa, que é a tarefa mais difícil. Que é a tarefa de eu pegar aquilo que Deus falou para eles lá na época e agora eu trazer para os meus dias e eu entender qual que vai ser a aplicação para mim. Qual que vai ser a aplicação para o Mateus. Então essa aqui é a parte que nós dizemos que é a parte mais difícil mesmo, que é a hermenêutica. É a interpretação daquilo e a aplicação para nós. Então, para isso, nós temos pelo menos 3 pontos, né, que são extremamente importantes para nos auxiliar aqui. O primeiro ponto é nós precisamos perceber dentro dos textos quais elementos eles são temporais, eles estão ali no texto, mas eles fazem uma referência à cultura ou algo assim, então eles são temporais, eles não vão ter uma prática direta para nós, e quais elementos que são atemporais, ou seja, que eles permanecem independente da cultura, não importa se é para o Brasil, se é para a Inglaterra, não importa se é Corinto, se é Éfeso, se é Roma, não importa, aquilo permanece. E nós vamos ver um exemplo ali para poder entender isso melhor. Um segundo ponto importante é nós precisamos entender que cada texto, ele, além do que está escrito propriamente nele, ele tem uma mensagem por trás, ele tem um conceito que é passado por ele. Quando nós falamos conceito, a gente precisa entender isso como um princípio. Por um exemplo, vocês lembram que nós falamos sobre o sábado, né? Nós falamos sobre o sábado e sobre o templo, o tabernáculo. O que acontece, né? Em Hebreus mesmo ele mostra isso para nós, que o sábado, embora se falasse sábado, ele era um anúncio, né? Ele passava o conceito do descanso em Cristo. Assim como no tabernáculo existia a Arca da Aliança, que simbolizava a glória de Deus, no Novo Testamento você não tem uma Arca da Aliança física, você não tem mais um baú. Agora você tem os cristãos como habitação da glória de Deus. Assim como no Antigo Testamento você tinha menção, por exemplo, a respeito da circuncisão, né, para os homens, no Novo Testamento você vai ter o batismo como marca do cristianismo, como marca da fé em Cristo. Então, embora você tenha uma coisa escrita, o conceito, o princípio que está por detrás é muito maior. Então, nós precisamos aprender a entender e observar esses conceitos, esses princípios dentro da Escritura. E um terceiro ponto para nós podermos aqui ter um entendimento é que nós precisamos compreender a mensagem desse texto em conjunto com o restante da Escritura. Então é aquilo que nós falamos. Os evangelhos por si só, eles não têm toda a revelação de Deus. Né? As cartas, elas não têm só a revelação de Deus. Nenhuma parte sozinha tem a revelação inteira. Mas ela em conjunto se complementa e nos revela quem é Deus e o que ele faz. Então nós precisamos aprender a pegar essa mensagem do texto e analisar ela junto com o restante da Escritura, que inclusive é uma coisa que nós vamos fazer aqui no exemplo. Então esses aqui são os princípios que nós precisamos ter para a interpretação. Esse exemplo que eu vou fornecer para vocês, eu gostaria muito que vocês depois pegassem, olhassem ele com calma e entendessem bem tudo que está descrito nele, porque às vezes aqui acaba não dando muito tempo, depois vai estar gravado, vocês podem assistir novamente, mas é importante que entenda bem o princípio do que nós vamos citar aqui. Então eu vou pegar um exemplo que é extremamente cultural ali no contexto e que ele tem muita ênfase ainda nos dias de hoje, que é o texto que fala sobre o véu, que nós temos até igrejas, né, a congregação cristã que ainda seguia por isso, ainda utilizam o véu, e eu peguei exatamente esse texto para nós podermos fazer a interpretação e compreender qual que é a aplicação dele. Então isso está lá em 1 Coríntios 11, do 3 ao 15, né? Eu vou ler uma vez ele e depois eu quero aplicar aqueles princípios em cima para nós entendermos melhor. Então vamos lá. 1 Coríntios 11, 3 ao 15. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher,
e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com um véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que põe o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é assim a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Esse é um texto, né, que nós lemos ali, lendo inteiro para a gente não deixar só uma parte, ficar dúvidas, então a gente lê ele inteiro para ter essa compreensão. Eu vou tocar em alguns pontos aqui que são os mais importantes para a gente entender isso, e também por conta do tempo, mas como eu falei, depois eu quero que vocês retornem, leiam isso com calma para poder entender de uma maneira bem detalhada. Então, o primeiro processo que nós fazemos é a exegese. Eu quero entender o que isso significava para os receptores da época, para os destinatários da época. Quando eles receberam essa carta, o que eles entenderam, né? Então, para isso, primeiro eu quero entender os destinatários. Então, com base em 1 Coríntios 1 e 2 e Atos 18, do 1 ao 7, eu sei que essa carta foi escrita para a igreja de Corinto, e eu sei que essa igreja tinha sido evangelizada por Paulo por 18 meses numa das suas primeiras viagens missionárias. Então, eu sei que esse é um ponto importante. Então, o destinatário é a igreja de Corinto. E um pouco mais para frente, a gente precisa entender o que acontecia lá em Corinto. Eu preciso entender o propósito dessa carta. Então, em 1 Coríntios, no verso 11 do capítulo 1, Paulo fala que ficou sabendo de alguns problemas e contendas pela família de Chloe. Então, essa Chloe, né, estava ajudando eles missionalmente, né, no sentido missionário, e ela explica para Paulo alguns problemas que estão acontecendo de lá, porque ela morava provavelmente em Sencreta, ali, bem próximo de Corinto. Então, o propósito era resolver as contendas que foram citadas pela família de Chloe. E, assim, também corrigiu os coríntios dos pontos doutrinários que eles tinham esquecido. Porque, como nós falamos, Paulo já tinha ficado 18 meses evangelizando eles. E então Paulo já tinha falado muito de como eles deveriam andar, como deveria ser a vida deles no evangelho. Mas eles perderam algum desses costumes, por isso Paulo vai lá e precisa reforçar nessa carta. Falando sobre o contexto, né? O contexto histórico-cultural de Corinto. Então, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, a cidade de Corinto ela era uma cidade cosmopolita, ou seja, ela abrigava vários povos, né? Como se fosse um lugar onde existia muita ênfase, inclusive, para esses povos irem. Então, ela era quase que uma cidade metropolitana ali, onde abrigava, inclusive, 12 templos a deuses estranhos. E, em especial, um desses 12 templos era dedicado a Afrodite, que dentro da cultura grega, né, nós sabemos isso de várias formas, que era a deusa do amor, era a deusa da paixão, e tudo relacionado a isso. Então, dentro desse templo entregue a Afrodite, né, dedicado para Afrodite, existiam o que eles chamavam de 1000 sacerdotisas, mas que na história os historiadores chamam de 1000 prostitutas sagradas. Era a expressão mais estranha possível, mas era o que eles chamavam. Então existiam 1000 prostitutas sagradas que se dedicavam a fazer duas coisas. Elas raspavam as suas cabeças, não era só um corte raso, baixo, elas literalmente raspavam as cabeças,
a fim de se identificar como aquelas sacerdotisas, para que os devotos de Afrodite fossem lá e pudessem se relacionar com elas. Então isso era uma coisa que acontecia naturalmente em Corinto. Isso talvez era até uma das coisas com menos impacto. Só para vocês terem ideia, a própria expressão grega, né, que era korintiazomai, que na verdade era para significar o seguinte: se a gente fosse traduzir, era para significar ser morador de Corinto. Mas essa expressão, ela era sinônimo de fornicação, era sinônimo de imoralidade. Quando você falava que você era morador de Corinto, as pessoas já entendiam que você era um fornicador, que você era alguém que vivia com atitudes sexuais ilícitas diante de Deus, coisa assim. Inclusive, nós temos comentários em relação à cultura, né, deles, de quando eles se apresentavam, por exemplo, em teatros, você nunca via um ator que fosse de Corinto se apresentar em um teatro sem ele estar bêbado. Então a cultura deles era extremamente deturpada, né? Eles sempre tiveram isso de uma maneira muito, muito forte. E agora, dentro desse contexto que nós temos, então, com a cidade sendo uma cidade cosmopolita, eles tendo esse templo dedicado a Afrodite com essas 1000 sacerdotisas, que raspavam suas cabeças. Esse aqui é o ponto importante, nós entendemos, que eles tinham essa cultura de raspar suas cabeças para se identificar como tais. E um outro ponto importante que nós precisamos ter agora é olhar, então, onde está esse texto de Coríntios 11 dentro da carta inteira, né? Dentro da carta, nós estamos ali no terceiro bloco, segundo para o terceiro bloco de Coríntios, onde do capítulo 11 até o 14, nós vamos ter Paulo falando sobre a ordem do culto. Para isso é muito fácil você perceber. Se você abrir a sua Bíblia e você ler o capítulo 9 e o 10, você vai ver que ele faz menção sobre alimentos impuros, sobre coisas impuras. No 10, no 9 também fala sobre idolatria. No 10 ele vem e fala sobre a pedra no deserto, sinônimo com Cristo, tudo isso. Quando chega no 11, ele simplesmente muda o contexto do que ele está falando. Por que é importante entender isso? Porque Paulo já tinha enviado uma outra carta para eles. Então, na verdade, isso que nós chamamos de 1 Coríntios é uma segunda carta de Paulo. Paulo já tinha enviado uma outra carta. Se nós repararmos no capítulo 5 e 6, ele vai lá e fala sobre a carta que ele enviou. Então tudo isso é um estudo um pouco detalhado para a gente poder abordar. Mas então quando nós olhamos para o bloco do capítulo 11, ele está dentro de um bloco onde Paulo está falando sobre a ordem no culto. Então tanto no capítulo 11, como no 12, como no 13 e no 14, ele faz menção a respeito disso. Então é importante nós termos esse entendimento da onde está localizado esse texto de Coríntios 11. Esse é um ponto muito importante. E consciente agora com esses pontos, então eu quero fazer essa leitura novamente desse texto com vocês, mas agora dando essas ênfases aqui para nós entendermos o que ele estava falando na verdade. Então, por um exemplo, eu vou fazer a leitura do zero, todo o texto ali, mas agora dando ênfase no que Paulo está querendo dizer, o que Paulo está querendo trazer. Então vamos lá. Ó. Ele começa: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Até aqui não tem nenhuma questão cultural, ele está lembrando um princípio de submissão que ele também já tinha citado em outras cartas, em Efésios, né? A respeito disso, em Romanos também não tem nenhum problema. Ele está mostrando como que Deus direcionou a origem do ser humano, estabelecendo os princípios. Depois nós temos ele dizendo: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Então por que ele está falando isso? Porque qualquer homem que ele tivesse a cabeça dele coberta, dentro da cultura de Corinto, ele ia significar que ia se espelhar como se ele fosse uma mulher. Então
Embora nós tínhamos as sacerdotisas que raspavam a cabeça, e as mulheres tradicionais iam lá e guardavam seu cabelo, não cortavam, não raspavam nem nada. As que honravam o contexto familiar. Então agora Paulo quer dizer que se o homem trouxer essa mesma prática, ele vai ser entendido dentro dos coríntios como um sinônimo de uma mulher. Por isso ele precisa cuidar com isso. No próximo ele diz: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapado. Então olha só que importante que é isso. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ou seja, dentro do contexto sem o uso do véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapado. O que Paulo está falando? Está dizendo que se essa mulher não estiver usando o véu, ela vai ser desonrada naturalmente, porque ela vai se assemelhar a uma daquelas sacerdotisas de Afrodite, que entregava o seu corpo para os devotos utilizarem ali sexualmente de várias formas. Então, ele está especificando que se elas não usarem, não tiver essa marca de diferenciação nelas, elas são entendidas como uma daquelas prostitutas do templo, dentro do contexto do que ele está empregando. Aí ele continua: portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. O que Paulo está tentando especificar aqui para eles? Se a mulher tivesse ali com a cabeça rapada, ou parecendo uma daquelas sacerdotisas, ela não iria envergonhar apenas a si mesma. Ela não seria desonrada por si só, mas ela ia desonrar o marido dela, porque não iam entender esse princípio de que ela tinha um marido, de que ela estava debaixo de uma autoridade, de que ela estava ali atrelada a essa missão que Deus deu para ela, e também iriam entender que, mesmo que não fosse o marido, fosse o pai dela, por um exemplo, afetaria a honra dele também. Então, quando Paulo diz que a mulher é a glória do homem, ele está dizendo isso, que os atos que ela fizesse iriam também tocar e ter uma reação diante do seu marido, diante do homem. Continuando, ele diz: porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. É um ponto muito importante que eu quero compartilhar com vocês, porque anjos aqui parece uma coisa que está fora do texto, parece uma coisa um pouco estranha, porque ele está falando sobre marido, mulher, ele está falando sobre o homem, mulher, ele está falando sobre culto, coisa assim, e de repente ele fala que se a mulher tiver a cabeça coberta, isso vai ser um sinal, inclusive funcionando para os anjos. Então tem dois elementos aqui que são importantes nós entendermos dentro desse contexto. O primeiro ponto é que os anjos, eles são um elemento permanente. Então, aquilo que nós falamos de achar elementos que passam e outros que ficam, né? Os anjos, eles são um elemento permanente. Ele não vai mudar de Corinto para a nossa igreja aqui hoje. Então, os anjos são os anjos. Então, ele é um elemento permanente. Isso aqui mostra duas coisas para nós. A primeira coisa que mostra é que quando nós estamos cultuando a Deus, lembra que no capítulo 11 nós estamos no bloco de culto. Paulo falou sobre a ordem no culto. E agora ele fala que os anjos, eles participam do nosso culto. Ou seja, quando nós estamos cultuando a Deus, existem anjos naquele ambiente junto conosco. Então esse é um primeiro ponto importante para nós entendermos. E o segundo ponto que é importante é que ele diz que isso seria um sinal para os anjos, porque anjo não conhece a insubmissão. Anjo não conhece uma vida que não sirva para cumprir o propósito dele. Então, dentro desse princípio, o anjo ele vai olhar e ele vai entender, poxa, essa atitude dessa mulher exatamente fez relembrar o Deus Criador. Então, Paulo está ensinando que aquela atitude faria o anjo entender o princípio de submissão que Deus estabeleceu. É uma coisa muito profunda, bem interessante para a gente compreender. Ele continua: todavia nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem, no Senhor.
porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Aqui é um princípio que não é cultural, é um princípio criacional, né? O princípio da criação que Deus estabeleceu, do homem ter essa dependência da mulher, a mulher do homem, e tudo ter vindo de Deus. Então ele está fazendo uma referência ao princípio da criação. Depois ele continua: julgai entre vós mesmos se é decente que a mulher ore da cabeça descoberta. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido. Aqui ele tá fazendo uma menção de um princípio natural. Nós sabemos que, embora existam alguns casos em particulares, de uma forma geral, o cabelo da mulher vai crescer de uma maneira muito mais rápida e muito maior do que o dos homens. Esse princípio natural, ele foi estabelecido pelo próprio Deus. Então Paulo está usando esse princípio natural e dizendo: olha, se você seguir o princípio natural, você vai ver que isso já acontece. Deus mesmo já desenhou isso assim. Então a natureza já promove que o cabelo da mulher seja crescido e que o homem tenha o cabelo um pouco menor. Esse é um ponto. E no final ele diz: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que o próprio cabelo da mulher já seria o véu dela. Mas isso não serviria, por exemplo, para que elas tinham a cabeça rapada, né? Porque a gente precisa entender que, como eles estavam pregando lá naturalmente, parte dessas sacerdotisas mesmo, parte das mulheres de Corinto, estavam se convertendo e vindo para a igreja. Elas estavam presentes no culto. Mas como que você explica para elas agora esse novo contexto, né? Então Paulo está mostrando que o cabelo crescido seria o véu para elas. Mas se ela tivesse cabeça rapada, como seria o contexto dessa mulher que se converteu recentemente, ela precisaria então usar esse véu como sinônimo da honra e do respeito que ela tá promovendo. Então olha como que a gente fazer uma aplicação um pouco mais detalhada e com cuidado de um texto, ele nos responde muitas coisas. E tudo isso aqui nós fizemos o que a gente chama da exegese. Então nós entendemos tudo o que isso simbolizava para as pessoas daquela época. Mas agora vem a maior dificuldade. Fiquem tranquilos aqui, a gente já estou terminando, mas essa parte é muito importante. Aqui vem uma questão de como isso fala para nós hoje em dia. Nós entendemos como foi a exegese, como era para eles na época, e agora nós precisamos entender como é a aplicação disso para nós aqui hoje. Então, para isso, nós precisamos entender qual que é o elemento permanente no texto. E nós só tivemos nesse texto um elemento permanente, né, de uma forma geral, que é o próprio anjo, que é citado ali. Mas nós tivemos muitos conceitos, muitos princípios que foram nos dados dentro desse texto. Então, eu vou compartilhar aqui 3, né, mas nós poderemos citar vários outros ali dentro do texto. O primeiro princípio que nós tivemos, então, citados ali é que existe um princípio de honra e reciprocidade entre os cônjuges, mesmo no ambiente de culto, né? Paulo está falando do ambiente de culto e ele explica que essa ligação entre o homem e a mulher, mesmo no ambiente de culto, ele está relembrando isso. Então ele mostra que existe um princípio de honra ligado a isso. Depois ele faz uma menção sobre o princípio de submissão dentro do casamento, né? Submissão que não é se tornar menor, mas é uma missão secundária, submissão, né? Uma missão secundária, que é exatamente o de auxiliar e de poder promover esse campo pro homem como instrumento de Deus ali também. Então, ele mostra que existe esse princípio de submissão dentro do casamento e ele ratifica isso, né, fortalece isso em outros textos, que é aquilo que nós falamos, de olhar para o restante da Bíblia. Então, se você olhar para Efésios, tem isso. Se você olhar para os evangelhos, tem bastante disso. Então, a Bíblia é rica nesse assunto. E um terceiro princípio, que eu acho muito impactante para os nossos corações, é o princípio de culto relacionado a uma adoração que relembra o Criador. Perceba que Paulo ali, ele está falando sobre o ambiente de adoração, está falando sobre o culto, e ele fala sobre
como os anjos reagem a isso, né? Os anjos, quando olham a nossa atitude, eles relembram debaixo da autoridade de quem eles estão. Então eles se lembram do Deus Criador. Então o nosso culto, ele promove esse ambiente de adoração mesmo em uma coisa que parece tão simples, que é esse respeito, é essa atitude de honra e de culto relacionado a Deus. Então, tudo isso nós tiramos ali de um texto que tem 8 versículos ali, praticamente, e que traz muita coisa para o nosso entendimento. Depois eu gostaria muito, reforçando, que vocês lessem isso com calma, pudessem parar e refletir sobre cada um dos pontos. Se tiverem outras dúvidas, se puderem fazer isso com outros textos, façam isso, se dediquem ali, que vocês vão descobrir muitas coisas extremamente importantes dentro das cartas, dentro da Bíblia como um todo. E por aqui eu encerro conteúdos da nossa aula de hoje e abro aí o espaço para quem quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Relembrando, se não tiver nenhuma dúvida, abre o microfone, fala, não tenho nenhuma dúvida, estou tranquilo, só para a gente se comunicar aqui. Vamos lá, galera. Vou começar a falar. Não sei para as outras meninas, mas para mim parece sim um tanto quanto complexo essa parte da diferenciação de como é aplicado para a gente nos dias de hoje. E eu até estava olhando ali e pensei, meu Deus, eu vou ter que estudar, vou ter que ver essa aula de novo, eu vou ter que... Porque ainda para mim, eu sei que é uma coisa lá do princípio, que a gente estudou lá no princípio, mas ainda para mim é bem complexa essa parte. Às vezes eu fico olhando e fico pensando, meu Deus, eu nunca vou conseguir. É que é aquele ponto que eu digo, né? Por exemplo, se a gente pensar nessa forma, né, de estudar a escritura apenas ali no nosso momento devocional, né? Você pegar a Bíblia e ter que fazer dessa forma, se torna algo um tanto complexo. Embora que com a prática se torne uma coisa natural, né? Você vai conseguir perceber para onde que precisa olhar, o que você precisa perceber, qual o detalhe que tá mais importante ali. Mas quando é no momento de estudo e você cria essa rotina, vai se tornando mais fácil aos poucos. É uma coisa nova, né? E como toda coisa nova, tem aquele momento ainda dificuldade, onde a gente vai praticando e praticando e praticando, e erra aqui, erra lá, mas com o tempo vai conseguindo. Eu até estava, no início da aula, estava até pensando mais ou menos sobre isso. Eu hoje já consigo ver algumas coisas de uma forma diferente. Ou, assim, quando eu escuto algo, eu já penso, tá ligado a isso, a isso, a isso. Coisas que antes eu já não conseguia ter essa profundidade. Tipo, era meio que raso ali, era só o que você ouvia e ponto final, né? Isso é uma coisa que acontece muito, né? Na realidade, tem alguns números que eu não gosto, eu fico triste quando eu penso nesse formato, porque eu acho muito pouco. Mas é a realidade do ser humano, né? Que quando nós falamos de algum conteúdo, que seja, independente dele ser algo que interessa muito a você ou não, é o que você consegue normalmente absorver em um momento de conteúdo, daquilo ali é 30%. Ou seja, de tudo que nós falamos, não é nem 50% direito que a gente consegue absorver de conteúdo daquilo. E é tudo gradativo, né? É essa constante evolução, constante busca que vai permitindo você crescer aos poucos. Pegar tudo isso e tentar fazer assim de uma só vez ou algo assim não é uma coisa fácil mesmo. Vai ter que ser sempre uma coisa aos poucos, fazendo junto, às vezes junto com alguém, outras vezes sozinho, e tentando. Mas o importante é ir evoluindo e crescendo, né? E jamais parar, porque a Bíblia tem muito para as nossas vidas.
Eu pensei bem nisso, tipo, acabando o estudo aqui, eu não quero parar, eu quero continuar para a gente não esfriar. Tipo, aprendi ali, é, e acabou. Mas Exatamente. não, a Bíblia é muito, muito maior do que um estudo aqui de alguns meses, né? Exatamente. É exatamente isso. A gente precisa continuamente crescer ali na graça e no conhecimento de Deus. Galera, Jéssica, Célio, Val, Sirlene, Lourdes, Márcia, Roseli. Se manifestem aí, pessoal. Não tem nenhuma dúvida, Matheus. Beleza. Por mim, tranquilo. Ok. Jéssica, Célio, Sirlene. Nós não tem nenhuma dúvida, não. Obrigada. Beleza. Tranquilo também. Perfeito. Já não sei quantas vezes já estudei sobre esses negócios aí, você sabia que é tão, conforme ela falou ali, as coisas é tão tremenda, né? Quanto mais a palavra de Deus, ela traz vida, né? Quanto mais você estuda ela, mais você tem um conteúdo tipo para você. E eu gosto muito assim de eu tenho um dicionário bíblico aqui que fala muito sobre os profetas, sobre as pessoas que fizeram parte ali, sabe? Que nem a história de Enoque ali, são histórias assim muito fortes ali, sabe? Que nem tá na Bíblia, né? Tem coisas que nem está escrito. Então, assim, é algo assim muito garimpado, né? Quanto mais você estuda, mais você tem conhecimento. E muitas vezes o conhecimento que a gente tem, eu trago muito para a minha vida. Eu ensinar, muitas vezes eu não consigo. Eu não consigo expressar. Mas o que eu entendo, eu procuro trazer para o meu dia a dia, eu procuro eu viver isso aqui, entendeu? E procuro incentivar as pessoas a estar lendo a palavra, entendeu? Porque tem coisa que a gente não consegue expressar, entendeu? Mas você Exatamente. consegue entender, porque a palavra de Deus, ela tem vida, ela é pelo Espírito Santo. Então, é muito maravilhoso, e a gente vê que cada pessoa tem ela absorve de uma forma, muitas vezes, que é diferente da outra, né? Então, assim, você lê um texto, você traz algo assim que muitas vezes Deus fala com você de uma forma, conforme você está hoje, você não vai estar outro dia. E às vezes outro dia você vai ler a mesma palavra, você já entende de outra forma. Entendeu? Porque você não está mais naquela situação, você já está no outra, entendeu? Então, assim, eu vejo assim, ela sendo revelada conforme a tua necessidade. Então, eu acho muito forte isso aí. Então, por isso que eu falo que a palavra sempre tem vida, né? Ela traz vida. Não é simplesmente um estudo para você obter um conhecimento, mas é algo para direcionamento, né? A palavra ela te direciona, ela te instrui, ela te capacita, ela te mostra como e de que forma trazer ela para o teu dia, né? Para a tua vida. Então, assim, ela é muito maravilhosa, que nem ela falou, assim, essa dificuldade que ela falou ali, ai, meu Deus, isso traz uma responsabilidade, né? Porque você tá trazendo, eu trago muitas pessoas para a célula, eu trago muitas pessoas para a igreja. Então, assim, é uma responsabilidade. Só que eu não me preocupo com isso. Por que eu não me preocupo? Que eu acho que essas pessoas, elas têm que obter o mesmo conhecimento que eu tenho, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas, elas nem todas têm esse interesse que eu tenho. O que eu tenho que fazer é orar e pedir para o Espírito Santo gerar isso nelas. Entendeu? Porque as pessoas às vezes leem a palavra e não têm entendimento, elas não sabem, elas não entendem, entendeu? E para você entender a palavra, você tem que ler várias vezes, não é uma vez, é várias vezes.
né? Se for possível, se aproximar de pessoas que têm mais conhecimento do que você, para que você não venha se perder no meio do caminho. Entendeu? Então, assim, por que muitas Exatamente. pessoas às vezes estão se perdendo, não tem estrutura espiritual, não tem uma base. Por quê? Porque muitas vezes elas vivem sozinhas. E nós não podemos viver sozinhos, nós somos igreja. Nós somos igreja de Cristo, nós fazemos parte do reino de Deus. E se você faz parte do reino de Deus, as pessoas que estão junto com você servem o quê? Para ser bênção, para te ajudar, muitas vezes, tirar dúvidas, entendeu? E às vezes uma oração, independente do que for, então nós temos que ter essa carência, abrir o coração com a outra, né? Você saber que sempre vai ter alguém, Deus sempre vai colocar alguém para estar ajudando você, entendeu? Não depender das pessoas, depender de Deus. E essa dependência que nós temos de Deus, Deus sempre vai colocar pessoas maravilhosas para nos ajudar. E é isso que eu vejo, entendeu, Matheus? Isso aí, isso aí. Glória a Deus. Bom, galera, vamos fazer um momento de agradecimento a Deus por mais essa oportunidade. Como eu falei para vocês, se dediquem ali a ler devagar e conhecendo ali, que vocês vão ver que vai ficando mais fácil, vai ficando mais comum, né? É a prática do fazer isso diariamente, semanalmente, que vai tornando tudo isso mais fácil, né? E claro, né, nós de forma alguma nós negligenciamos a atitude, né, e a presença do Espírito Santo. É Ele quem nos permite fazer tudo isso, então nós precisamos pedir sempre que o Espírito nos direcione, nos capacite para poder compreender a realidade da palavra de Deus. Mas sejam firmes e fortes aí, que o Senhor nos dará graça para vencer mais essa empreitada. Vamos buscar o Senhor nesse momento. Jesus, nós te damos graças, Pai, pela tua boa mão que tem estado conosco. Obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor ter aberto o nosso entendimento em mais um pouco nessa noite. Obrigado pelo Senhor Jesus ter provocado o nosso coração a te conhecer ainda mais. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pelo Senhor sempre gerar, Pai, dentro de nós esse senso de importância que nós temos quanto à sua palavra. Que o Senhor não deixe de sair do nosso coração, mas com que nós tratemos com zelo e cuidado sua palavra em te conhecer, Pai, em continuamente te conhecer. Que o teu nome possa ser glorificado e o Senhor armazene tudo isso dentro das nossas vidas. Para a glória do nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém. Amém, galera? Amém. Amém. Deus abençoe vocês e tenhamos uma ótima semana. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Boa noite. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Fique em paz.